consagrada. Nossa vida tem que estar no altar. Temos que estar aos pés de Cristo. Ok, acende ali a luz para os irmãos enxergarem a leitura da Bíblia. Isso. Obrigado. Segundo Crônicas, capítulo 15. Eu vou fazer uma leitura assim rápida na linguagem de hoje. Vocês acompanham na sua Bíblia de papel, no seu tablet, no seu celular, seja lá o que você tem em mãos. A Bíblia é a palavra de Deus de qualquer jeito. Papel, no eletrônico, no PowerPoint, é a palavra do Senhor. E ela encontra o lugar do seu coração, que é o mais importante. Bota branca, bota aí na branca. Diz a Escritura: o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi falar com Asa e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus. Nem tiveram sacerdote que os ensinasse, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isso é, a profecia de Azarias, filho de Oded, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Simeão, que estavam morando em Judá, pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa, e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém, sendo eles no ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas que eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração, com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto os homens como mulheres. Em voz alta juraram a Deus o Senhor que seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trompetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração, e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade, ele deixou que o achassem e permitiu que tivessem ou que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. Asa também tirou a sua mãe, Maacá, da posição de rainha mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Amém. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos. Nosso Deus, nós lemos aqui a Escritura Sagrada, a experiência desse rei Asa. Viveu tantos anos, e nesse período teve uma vida consagrada a Ti, e motivado pelo profeta, ele renovou tantas coisas boas no país.
Nós aqui estamos, Senhor, ouvindo essa escritura e querendo ouvir a tua voz. Seja propício a nós nessa hora, que teu Espírito nos fale em cada coração, para a honra e glória de Jesus. Amém. Uma vida consagrada. Eu e você consagramos nossa vida todo dia. Amanhã de manhã, provavelmente, você vai consagrar sua vida ao trabalho. Alguns vão pegar o trem lotado ali na estação de Oswaldo Cruz, vão subir aqueles 42, 43 degraus e depois vão descer aqueles outros e vão lá para poderem pegar o vagão. Algumas mulheres vão pegar o vagão feminino, né? Tem o vagão feminino que facilita a vida delas, os outros vão se esmagar lá nos outros vagões. Alguns vão pegar a Avenida Brasil. Oh, Senhor, tem misericórdia. Você tem que pegar a Avenida Brasil toda semana. Irmãos, não é fácil. Eu não sei como é que o Marco aguenta o trânsito do Rio de Janeiro, para lá e para cá, nessa confusão carioca. Mas você quer fazer isso? Você precisa fazer isso? Você vai se dedicar aos seus estudos amanhã, você vai para a escola, você vai estudar, você quer passar de ano, você quer passar uma prova, você quer encontrar o seu caminho profissional. E na parte aí da adolescência, juventude, a gente vai descobrindo a nossa vocação, descobrindo o nosso caminho. Eu demorei um pouco a descobrir, porque o meu caminho era diferente. Eu fiz eletrônica, depois matemática, depois fui ser pastor, que não tem nada a ver nem com eletrônica, nem com matemática, coisa estranha, né? Deus, aí quando entra Deus, muda tudo. Mas, meus irmãos, independente de que coisas você vai consagrar a sua vida, você tem que consagrar ela a Deus. Você tem que consagrar a sua vida a Jesus. Você tem que consagrar a sua vida ao Evangelho que você abraçou. E aqui a experiência desse rei, irmãos, o rei Asa, nos ensina 5 coisas sobre uma vida consagrada. E a primeira delas, meus amados irmãos, é que uma vida consagrada, ela está atenta à voz de Deus. Atenta à voz de Deus. Deus nos fala através do Espírito Santo. O primeiro versículo que a gente leu aí na sua Bíblia, está escrito que o Espírito de Deus veio no profeta Azarias. Deus fala através do Espírito Santo e usa os seus profetas. E naturalmente Ele tem usado muitos profetas aqui em Oswaldo Cruz, irmãos, porque o profeta não sou só eu, o profeta são os irmãos que se deixam usar pelo Espírito Santo. Se o Espírito tocar seu coração e você comunicar uma mensagem de Deus, você é profeta do Senhor, você é boca de Deus naquele momento. E Deus, quando usa o profeta dele, Deus, quando usa o Espírito dele para te falar, Ele está desejoso de que você se aproxime dele, como diz o versículo 2. O versículo 2, ele está dizendo: Rei Asa, todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele vai deixar que vocês o achem, mas se vocês rejeitarem, ele também vai rejeitar vocês. Meu filho, Deus está querendo estar contigo desde lá de antigamente. Ele quer que você se aproxime dele, porque ele se aproxima de você. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pegou e se afastou de Deus, Deus disse lá, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está, meu filho? Por quê? Porque o homem estava se escondendo. Parece que o homem estava brincando de esconde-esconde, mas não era brincadeira, não, era sério, porque ele havia pecado e ele queria ficar longe de Deus. Toda vez que nós pecamos, a gente não quer Deus, não, irmão. Toda vez que nós pecamos, a gente não quer o Senhor, não. A gente não quer oração, a gente não quer se aproximar de Deus, a gente se afasta até da Bíblia. Por quê? Porque se você abrir a Bíblia e você pecou, a Bíblia vai dizer: olha, não farás isso, olha, não farás aquilo. Tu tem que se afastar da Bíblia. Aí Deus vem e tem que usar um profeta, aí Deus vem e tem que usar um irmãozinho, aí Deus vem e tem que usar uma irmãzinha, tem que usar alguém para falar no seu coração: volta, meu filho, onde é que você está? Estou te procurando, fica longe de mim, não. Aí você precisa ouvi-lo, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo. A Bíblia está cheia de versículos, irmão, cheia de versículos, onde Deus está exortando o ser humano a buscá-lo, onde Deus está convidando a gente a buscá-lo. Eu separei aqui alguns, eu vou ler rapidinho.
Vamos passar 22 em 2. Você, se conseguir me acompanhar, você é um herói, porque eu vou ler rápido. Diz lá em Deuteronômio 4: de lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscar de todo o coração, de toda a tua alma. Salmo 27: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Salmo 105: buscai o Senhor e seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Isaías 55: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amós 5: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai e vivei. E depois: buscai o Senhor e vivei. Sofonias capítulo 2: buscai o Senhor, vós todos os mansos das terras. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 7: pedi, dá-se-vos, buscai e acharei, bater, abrir-se-vos-á. Colossenses 3: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Acompanhou? Acompanhou? Então, meu filho, você tem que buscar o Senhor. A Bíblia está cheia, é um monte de versículos. Busca, meu filho, porque Deus está mandando. Busca, meu filho, porque Deus está falando. Busca, meu irmão, porque Deus está querendo. A gente não pode deixar passar o tempo. Eu fiz um curso com o pastor Paulo César Pereira, pastor aí, aqui de Anchieta, aqui pertinho, e ele não tem exatamente uma igreja, ele fica ministrando o curso em um monte de igrejas. Eu fiz lá no campo dos Afonso, e no livro dele ele diz uma frase interessante. Ele diz assim: ouvir uma pessoa atentamente é uma das maiores expressões de carícia e afeto que a gente pode ter por alguém, e o mesmo se aplica a Deus. Se você ouvir a Deus atentamente, tu está demonstrando para Deus carícia e afeto. Mas se você não quer dar bola para Deus, meu filho, você não está demonstrando para Deus carinho e afeto. Deus também quer ser amado por você, porque Ele te ama tanto, né, irmão? Ele ama tanto a gente. Então, se a gente quer ter uma vida consagrada, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Mas o texto continua, e na vida desse Veias, a gente vê ainda que uma vida consagrada, ela tem que aprender com a história. É interessante que nós, os seres humanos, lá o meu cachorro, o Marcelo, o Brett, eles não sabem muito disso, sabe? Não entendem isso. Eles não têm noção de passado, presente e futuro. Toda noite eu enrolo meus cachorros. Toda noite. Quando eu chego em casa e meus irmãos, é aquela manifestação de alegria. Ainda bem que eles não são totós. Eles têm os rabinhos bem grandes. Eu chego, o rabinho faz assim: ô Joel, você chegou! E fica assim, ficam todos. E quando vai chegando a hora de sair, meus irmãos, uau, 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 uau. Tem hora que a minha esposa fala: porque o uau, meu filho, não para. Uau, 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 uau. E eu enrolo ele direitinho. Eu pego, boto a corrente, dou uma voltinha na esquina e volto para casa. Às vezes é menos de 5 minutos, irmão. Mas ele não tem noção de passado, presente e futuro. Ele não sabe quanto tempo levou. Eles foram na rua e voltaram, estão satisfeitos. Já foram na rua. Agora, se fosse comigo, 5 minutos, dá para nada. Eu quero passear, eu quero andar, porque eu tenho noção de tempo, eu tenho noção de passado, presente e futuro. Os animais não têm. Então Deus usa o teu passado para te ensinar o presente, para te dar um futuro. A história da sua vida é um professor para você. Você tem que aprender com você mesmo, meu irmão. O profeta está aqui falando com o rei Asa, lá no versículo 3, olha, durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, hein? Eles não tiveram sacerdote que ensinasse para eles a lei, não tiveram lei, tiveram relatando a história do povo. Havia um problema lá no passado, talvez o período dos juízes, que ele deve estar citando. Havia um problema lá. Aí no verso 4 ele diz de novo, olha, mas quando vieram os tempos difíceis, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o procuraram e o encontraram. Opa! Parece que eu vi essa cena se repetindo hoje. Parece, meus amados irmãos, que muitas vezes a gente só busca Deus na hora difícil, né? Pode ser até com o povo de Israel no passado. O povo não levava Deus muito a sério, mas quando viu o momento da tormenta, quando viu a hora difícil, quando via a crise, Deus Todo-Poderoso, socorro, me socorre. Aí levantava as mãos e começava a clamar.
livrava e os livrou tantas vezes. Não só você ler a Escritura. No versículo 5 do versículo 3 diz que naqueles tempos eles viviam sossegados, mas estava tudo em desordem. As nações e as cidades atacavam, destruíam umas às outras. Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Havia uma bagunça do passado, havia um caos. A história passou por isso. Parece que nós estamos passando um momento parecido no Brasil. Reparou? Que coisa esquisita. Para mim isso é um negócio meio diabólico. Os caras se chamam de anarquistas. Irmãos, isso não tem nada de sagrado, não. Isso é do demônio. Nós somos os anarquistas. Não, se eu sou governador, mandava prender todo mundo que andasse mascarado na rua. Foi para passeata, botou máscara, prende o cidadão, borracha nele. Mas borracha na perna, não machuca, não, só na perna, para prender o camarada. Mas tem que prender, mas os caras querem quebrar tudo, então quebrando tudo. Prende! E aí de você, se eu te ver lá na televisão quebrando alguma coisa, disciplina na igreja, expulsão na hora. Irmãozinho estava lá, gente. Deus tem misericórdia, irmão, fala sério, imagina, eu te ver na televisão quebrando as coisas. Deus tem misericórdia, irmão, vou levar disciplina, na hora. A gente tem que aprender com a história, irmãos. Asa tinha que aprender com a história dele. O profeta está dizendo, lembra lá do povo, lembra lá da situação, lembra lá o povo na aflição buscou, lembra lá da desordem, lembra daquela situação. Asa, acorda para a história, rapaz, não deixa a tua história de fora da tua vida. Você não pode deixar a tua história fora da tua vida. Tu já tem que ter aprendido a lição, meu irmão. Você já viveu isso? Então aprende a lição. Você já viveu essa crise? Aprende a lição. Você já viveu um momento difícil? Aprende a lição, meu irmão. Augusto Cury, que é um psiquiatra cristão renomado, uns livros ótimos da gente ler, ele fala muito sobre Jesus. Camarada gosta de falar de Jesus. Ele disse uma frase interessante sobre Jesus. Ele disse que Jesus usava cada erro e dificuldade dos seus íntimos, não para acusá-los e diminuí-los, mas para que revisassem suas próprias histórias. Deus está querendo que você aprenda com a sua história e faça uma revisão da sua vida com a sua história. E você, melhor do que eu, sabe qual é a sua história, você é a minha, mas você conhece a sua. Amém, irmão? Pergunta a pessoa do seu lado, e aí, como é que está a tua história? Está legal? Está em quadrinho? Está meio preto e branco? Está colorido igual o povo hoje? Como é que está a sua história? Está meio devagar, está meio preto e branco? Meus irmãos, a gente tem que aprender com a nossa história. Mas há uma outra lição aqui na vida do rei Asa, irmãos. Uma vida consagrada, ela precisa estar com os ouvidos atentos a Deus, à voz de Deus. Ela precisa aprender com a sua própria história. Mas o texto ainda mostra para a gente que a gente precisa manter o esforço de uma vida consagrada. A gente não leu, mas a história do Asa começa no capítulo 14, um pouquinho antes. Se a gente passar lá no capítulo 14, vai ver lá no verso 2 que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Foi um rei bom, já começou no pé direito. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Se a gente olhar lá no versículo 3, vai ver que ele começa a tirar a idolatria de Israel. Aí no versículo 4 ele começa a promover uma busca a Deus. Vamos buscar Deus, gente. Lá no versículo 5 ele vai expandir essa busca para o país todo. Gente, todo mundo buscando a Deus. Então ele começa essa reforma religiosa e ela culmina no versículo 11, no versículo 12, quando o rei Asa vence os inimigos que vieram lutar contra ele. Sabe quantos soldados tinha contra ele? 1 milhão de soldados. 1 milhão no exército inimigo. E ele devia ter assim um exército assim, um pouquinho muito grande, né? Mas ele tinha 1 milhão de inimigos e venceu a guerra porque confiou em Deus. Aí no capítulo 15 aparece o profeta Azarias. Ué, mas para que o profeta, irmão? Para que o profeta se o cara fez o que era reto? Para que o profeta se o cara tirou a idolatria? Para que o profeta se o cara expandiu a busca a Deus? Para que o profeta se o cara estava fazendo tudo certo? Para que o profeta se o cara estava vencendo? Se ele estava em vitória, irmãos? Para que o profeta?
7, no verso 8, esse profeta chega para ele: olha, sejam fortes, não fiquem desanimados, vocês serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. E o Asa ouviu essa mensagem, ouviu a profecia do Azarias, filho de Oded, e ficou cheio de coragem. Ele estava bem, ainda precisava de um profeta, e ficou mais cheio de coragem. Por quê? Você precisa de um profeta, mesmo quando tudo vai bem, porque você precisa manter a sua consagração, porque você precisa estar cultuando sempre, porque você precisa manter a sua consagração, porque você precisa estar sempre lendo a Bíblia e orando, porque você precisa manter a sua consagração, porque você tem que ter uma célula discipulada, gente perto de você, cuidando e você cuidando, trocando o cuidado, porque você precisa manter sua consagração. Por que, pastor? Eu posso perder alguma coisa? Pode. Você pode perder. Você pode perder, por exemplo, a alegria espiritual. O rei Davi pecou. Lá no Salmo 51, o rei Davi começa a orar, começa a chorar e reclamar com Deus, e no momento ele diz: Senhor, me dá de novo a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido a alegria da salvação. A gente pode perder a paz, sabia? Bom, mas eu sou crente, a paz está no fundo da minha alma. Você pode perder. Paulo diz aos Romanos: se possível, quanto depender de vós, vocês tenham paz com todo mundo. Porque há momentos que você não vai ter paz com todo mundo se você bobear. Você começa a ter conflito, porque você está perdendo a paz com todo mundo. Você está perdendo, então você pode perder mesmo. Irmão, você pode perder a saúde. Rapaz, ninguém quer perder a saúde, mas a gente pode perder a saúde. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, sabe o que ele diz para o pessoal lá? Gente, vocês lembram por que eu fui aí pregar? Eu fui aí pregar porque eu estava doente. Acho que ele foi se tratar, irmão. Ele estava doente, o apóstolo Paulo perdeu a saúde, foi doente pregar na Galácia. Irmãos, a gente pode perder dinheiro. Prega-se tanto o contrário, né? Você vai ganhar, mas o crente às vezes pode perder dinheiro. Paulo diz aos Filipenses: olha, eu sei ter muito e sei ter pouco, eu sei comer bem e sei passar fome. Opa! O apóstolo Paulo passando fome, que é isso, pastor? Teve hora que Paulo fez assim, tirou do bolso, só tinha chave, tirou do outro bolso, tinha mana. Tem que falar igual o Jó. Saí do ventre da minha mãe, eu vou voltar, nem nada, Senhor. Quero meu lugar, vamos sim aí hoje. Vamos transformar uma pedrinha aqui em pão. O negócio estava ruim para o apóstolo Paulo. Aí um dia você chegou lá, abriu sua geladeira, que estava meio vazia, abriu a dispensa, que estava meio vazia, e tu lembra do apóstolo Paulo? Senhor, acho que eu estou passando uma de Paulo hoje. Eu quero meu lugar, me ajuda aqui. O crente pode ter uns momentos assim. E o pior, irmãos, é que às vezes a gente pode perder o serviço cristão, o ímpeto de servir a Deus. Uma vez Paulo chegou para Timóteo, teve que falar isso para ele: Timóteo, acorda, Timóteo, não negligencies o dom e a ti. Por quê? Porque o Timóteo estava chegando naquele ponto de tudo bem, tudo legal, tudo na boa, já estou aqui na igreja, estou legal, já estou com a cara bem cantinha, estou todo fé, eu vou sentar aqui, vou renovar, foi legal, né? É bom pra caramba, e foi. Aí o dom dele, né, que tinha a ver com outras coisas também, ele foi deixando de lado, e Paulo vem, toma, o dom que você tem, está negligenciando, quem está vendo? Pode perder, pode. Deixa de lado o seu dom, deixa de ser medo, vai deixando, daqui a pouco não tem mais dom nenhum, vai ficando tudo coladinho, escola, mas demora a escola depois. Por isso que tem que um profeta de Deus manda, corra. Aí sacode com o teu irmão aí, todo amor e carinho, irmão. Guarda, sacode ele aí, sacode, dá uma sacodida dela. Corre, olha o seu dom, para com isso, não deixa o seu dom dormir, não.
quando eu senti no coração, fala sério, hein? Joga pro futuro mesmo. Aí tu vai chegar no céu, Deus vai chegar, meu filho, tudo bem. Quando eu aí é eterno, né? Porque Deus que vai falar isso, é eterno, né? Já é. Então não faz isso não. Desperta o dom que você tem, deixa ele funcionar para servir o seu Deus. Tenha uma vida consagrada ao Senhor. Uma quarta e penúltima lição do Lázaro. Uma vida consagrada, a gente precisa ouvir a Deus, a gente precisa aprender com a nossa história, a gente precisa manter o esforço, não podemos parar, mas ela precisa se renovar constantemente. O rei Asa começa a renovar as coisas em Israel. Ele começa a renovar a adoração, o povo já está meio devagar. Ele começa de novo, 700 touros, 7.000 ovelhas. Vamos fazer um cultão aqui, vamos adorar, vamos cultuar, vamos sacrificar. O culto lá é diferente da gente. E eles começaram, o Asa começou a renovar o culto a Deus lá na sua terra, lá no meio do seu povo. Começa a chamar o povo, ele começa a colocar lenha na fogueira. O culto serve para isso. O culto serve para botar lenha na fogueira. É a fogueira santa de Israel, não. É a fogueira santa de Israel. É aqui mesmo negócio. O culto serve a esquentar o coração, está bem devagar. Eu estava lendo, já faz tempo isso. O camarada fez uma comparação, nem sei de onde ele tirou isso, mas ele fez. Ele disse: se você tem contato com Deus só uma vez por semana, tu está tão preparado para enfrentar o mundo quanto o mosquito para enfrentar um avião. Opa! Que isso, irmão? Olha o perigo que a gente está passando. Comparação forte essa. Então a gente precisa renovar o nosso culto constantemente e ter mais alguma coisa durante a semana. Não pode ser só domingo, não. A gente tem que estar buscando a Deus. A gente tem que estar resgatando o Salmo 122, quando ele diz lá: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Às vezes tu chama o filho para ir na igreja, o filho diz: não, hoje não, igual aquela mãe que chegou, acordou, vamos embora, rapaz, vamos para a igreja. Hoje não, vamos para a igreja, rapaz, tem que ir para a igreja, hoje não. Vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, vou te acordar, hoje não. Me dá duas razões para eu ir para a igreja, vou te dar duas. Primeiro, que você é crente. Segundo, você é o pastor da igreja, vai para a igreja. Rapaz, imagina acontecer isso com o pastor. Nossa, pode até acontecer com as ovelhas também. Então a gente precisa renovar a nossa vida espiritual. O Asa renovou o código da aliança. O povo estava deixando a Bíblia deles meio de lado. Pena no cantinho. Antigamente a gente falava cristaleira, mas isso não existe mais. Bota a estante lá, o estante não existe. Cristaleira, o nome de fé, minha mãe chama cristaleira. Então, bota a Bíblia na cristaleira, não bota a Bíblia, não, você usa, renova a aliança. Aí o rei deu uma pequena motivação para o povo. Tem que ter motivação, né? Aí, quem não renovar o código da aliança vai morrer. Meu irmão, todo mundo foi renovar rapidinho. Não, e daí, vamos lá, vamos ler, dá um negócio. Vamos lá, vamos ler. Por quê? Porque o rei deu um incentivozinho. Vai morrer! Mas na verdade, pensa aqui comigo. Se o cara não renova a fé dele, se ele não renova a vida espiritual dele, se ele não renova a comunhão dele com Deus, na verdade ele está o quê? Já está morrendo. O rei só ia dar uma ajudinha. Na verdade ele já estava morrendo. A gente não pode deixar, irmãos, isso acontecer. Vai ficar igual esse carro aí, a gente tem que renovar. A gente às vezes está meio sujinho de um lado. A gente tem que dar uma lava-jato, tem que dar um polimento, tem que dar uma geral, a gente tem que renovar. Às vezes a tua vida está assim, está meio empoeirada com os problemas da vida, está meio devagar, está meio com dificuldade, aí você tem que dar uma garimpada, tem que dar uma renovada. Já sei, vou fazer uma campanha de oração. Aí rapaziada, vamos lá para o monte, aí vai, vamos fazer isso, aí vamos fazer um retiro, vamos
aí vamos cair dentro aí 24 horas de oração. A gente busca pouco. Não sei se alguém vai encarar comigo, mas eu estou quase inventando uma moda dessa. A gente precisa colocar nossa vida na vontade de Deus. Amém, irmão? Amém. Mas existe uma última coisa no meu texto. Uma vida consagrada, ela vai ajudar a gente a resolver as crises, e algumas a gente tem que resolver para consagrar. Se você ler o versículo 16 até o 19, 4 crises o rei Asa teve que resolver. Eu vou de trás para frente, de frente para trás, vou misturar um pouquinho. Primeiro tem uma crise política no negócio. E lá o versículo 19, que não teve mais guerra, 35 anos sem guerra, que coisa toda. Ele resolveu a crise política, o reino estava unido, estava bem, então ficou tudo em paz, que coisa boa. Você precisa resolver suas crises políticas. Engraçado que hoje tivemos aqui uma visita da vereadora ali, Cordeiro, Laura Carneiro, isso, o Anderson estava informado, já teve aí hoje o pessoal, o seu Silvio Coni, veio ali conhecer a nossa igreja, estou minha mão, e vem, orientando todo mundo, pode vir, todo mundo, Deus seja louvado, e Deus abençoe esse pessoal aí na política do nosso Rio de Janeiro. Então a coisa aconteceu, irmãos, e ele resolveu as crises políticas. Irmãos, o cara teve que resolver uma crise dentro de casa. Às vezes a tua consagração está com problema, porque tem um problema dentro de casa, que tu não está resolvendo. Diz aí o texto que a mãe do cara, na verdade a avó, se tu ler lá no capítulo 11, versículo 20, a dona Marcá era a avó. A mania dele chama tudo de mãe, avó, bisavó, tetravó, tudo é mãe. É igual pai, bisavô, tetravô, tudo é pai. A mãe do cara tinha lugar lá no reino. A dona Marcada estava mandando lá, tinha uma autoridade, ainda era um tipo de rainha mãe. E o pior, ela fez lá uma idolatria. O pior de tudo, estava cultivando o santinho dela lá quietinho, a idolatria. E meus amados irmãos, tinha um problema dentro de casa que atrapalhava a consagração do Asa e do povo dele. Teve que resolver. Tornou a vovó, com todo respeito, lá do vovó. Esse negócio aí não está certo, me dá licença, mas vou retirar. E levou, e tirou, e detonou. E diz: vovó, a senhora não vai dar mais ordem aqui na minha casa, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. O cara teve que dar uma autoridade para resolver o problema. Tem muitos pais aí que estão dando mole para os filhos. Aí o filho vai crescendo, e vai tomando conta das coisas em casa. Encontrei o irmãozinho de outra igreja na rua, estava de carro, parei no meio da rua, tive que ligar o piscar, estava atrapalhando o trânsito. Ele veio falar comigo, em 2 minutos o cara já contou as crises toda, parte dela: meu filho está me maltratando, meu filho está me expulsando de casa. Nossa, o cara vive a vida toda, cria, para no final o filho fazer isso. Polícia dele, bota ele para fora de casa. O que é isso? Que negócio é esse? Nunca vi isso, irmão. Mas por quê? Porque a vida toda ele foi perdendo a autoridade do filho. O filho aprontava, filhinho. O filho aprontava, filhinho. O filho aprontava, filhinho. O filho cresceu, ai papaizinho, sai fora. E continuou o problema dentro de casa. Resolve o teu problema, meu filho. E sabe qual é a pior maneira de resolver o problema dentro de casa? Vou falar para o pastor. Por favor, não faça isso. A não ser que você venha junto com a sua esposa. Vamos lá falar com o pastor. Vamos falar com o pastor. Tudo bem agora. Vou falar com o pastor. Ameaça teu filho assim, não. O pastor vai virar o bicho papulando, né? Pegar uma pala, vai assim, não. Ameaça ninguém com o pastor, não. Eu sou só o pastor. Eu sou o bicho papulando. Não faz comigo, não. Mas tinha uma crise dentro da casa do cara que ele
monge de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Rapaz, não sei o que houve, porque ele estava indo tão bem, tinha destruído um monte de lugar pagão de adoração, mas ainda deixou lá um monte. Não sei se tinha um problema com um general lá, um problema com um exército, sei lá, não sei o que houve, mas não deu para ele resolver tudo. Ficou pontos de tentação dentro do reino. Mas ainda que ele não tenha conseguido resolver tudo, ainda que tenha permanecido ao ponto de tentação, ele decidiu ser fiel no meio daquilo. Ele fez tudo o que ele pôde fazer. Deu para resolver tudo, mas deu para resolver dentro dele, e você fiel. Deu para resolver no coração dele, e você fiel. Talvez você trabalhe em um lugar que tem gente aprontando, sempre tem, né? E você não consegue resolver tudo. Ainda que você não consiga resolver tudo, decida você ser fiel. Mas eu vou ser fiel. Talvez você mora em um lugar e um monte de gente está aprontando. Tudo bem, você não vai conseguir resolver tudo, mas decida você ser fiel. Talvez você esteja andando aí pelo bairro, pegando ônibus, pegando trem, fazendo tantas coisas, e você vê tanta coisa errada, e você vê os mendigos na rua, e você vê os cracudos na rua, e você vê os garotos que não querem nada com nada, e vão ficar bebendo, as crianças com roupa de escola bebendo bebida alcoólica aqui na praça. Um dia eu não aguentei, fui lá falar com ele. Não consigo resolver tudo, você também não consegue. Mas você decide ser fiel, mesmo no meio disso aí. O Asa decidiu, consagrou a vida dele, e decidiu ser fiel no meio do que ainda restou. E uma última crise que ele resolveu, essa é legal, a crise material. Diz aí o versículo 18, olha aí, ele colocou no templo, olha, todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. Ele entregou no templo lá a crise material. Como tem gente vivendo isso, né? Puxa vida, tem gente que está 3, 4, 5 anos de vida cristã e não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue pegar aquilo que é do tempo e entregar, porque no meio do caminho, o ouro é do tempo não, é meu, tem que investir em mim, tem que comprar minhas coisinhas, tem que consumir. E aí quando vem um probleminha, ele diz, não, é porque eu fui tratar esse problema aqui, não, tem que fazer a festinha de aniversário do meu filhinho, afinal de contas, né? Está fazendo um aninho, ai de mim, se não fizer uma festa, a criança vai lembrar disso o resto da vida, não vai lembrar nada. Tu lembra da tua festa de um ano? Quem lembra? Ninguém lembra. Tu gasta o teu dízimo todinho no próximo que nunca a criança vai lembrar. Que coisa engraçada. Está reparando isso? Tu gasta o teu dízimo nos brinquedos que tu dá para a criança, que a criança vai jogar e quebrar fora e nunca vai lembrar que tu conseguiu jogar teu dízimo fora. Tu pega teu dízimo e já se bota numa TV por assinatura, cara, que não vale nada. Quem está ganhando dinheiro é o dono da TV. Alguns até gostam, estão ganhando dinheiro da tua assinatura e o teu dízimo? Zero. Caramba, como é que você consegue? É muita coragem. Tem que ter muita coragem, muita coragem. Mas o Asa perdeu essa coragem e consagrou a Deus que o seu pai tinha separado. Engraçado, estava com ele ainda. O pai dele tinha separado, o negócio estava com ele. O que estava fazendo com ele? Era para estar no tempo dele do pai. Por que estava na mão dele? Ainda bem que ele liberou logo. Estava com o dele e estava com o do pai dele. Imagina, pega seu dízimo, dá para a sua esposa, minha filha, entrega lá para mim. A sua esposa no meio do caminho, apareceu uma promoção, Senhor, não consegui me conter. Imagina, tu pega seu dízimo, dá para o seu marido e entrega lá para mim. O seu marido, não, mas eu tinha uma continha para pagar, eu não pude me conter. Deus te dê glória.
irmã, consagra teu bolso, porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Tem jeito. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Ninguém. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. O Asa teve uma vida consagrada e ele esteve atento à voz de Deus. Azarias o alertou e ele acordou. O Asa teve que aprender com a sua própria história e aprendeu. O Asa foi exortado a manter-se no caminho da consagração. Ele não podia relaxar. Ele se manteve no caminho da consagração. O Asa renovou-se constantemente, renovou o culto, renovou o código da aliança, renovou a espiritualidade. Louvado seja Deus. O Asa teve que resolver todas as crises que estavam atrapalhando a sua consagração, e a sua consagração ajudou a resolver algumas delas. E você? E você? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Você vai ficar adormecendo? Você vai ficar deixando a sua vida cristã, a sua fé dormindo? Ou você vai ser uma igreja que acorda? Ou você vai ser um crente que acorda? Nós vamos ter uma peça agora. Eu queria que você meditasse nessas cenas sobre a tua vida, que você ao final tome uma decisão